temos um número suficiente de pessoas, já são 21h28 e penso que podemos começar, em princípio. Portanto, em primeiro lugar, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta 8ª sessão dedicada à Covid-19 e que o Fórum Saúde do Século XXI tem vindo a promover todas as quintas-feiras. O tema de hoje é um tema que está de certa forma ligado, ou de certa forma não, ele está mesmo ligado à problemática da globalização. E a questão que nós trazemos hoje para o debate é uma questão que se pode resumir a uma pergunta, e que é esta: é o vírus resultado da globalização ou será a globalização o remédio ou a resposta que nós temos para acabar com o vírus? Portanto, esta é a questão que nós temos hoje e que os nossos convidados, a quem eu desde já agradeço o facto de terem aceitado o nosso convite, nos vão procurar dar a sua perspectiva. E os nossos convidados de hoje são a Maria do Carmo Fonseca, que é Presidente do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Temos o Adolfo Mesquita Nunes, que é partner na Sociedade de Advogados Gama Glória, e como é habitual, Adalberto Campos Fernandes, ex-Ministro da Saúde. Antes de abrir a sessão e de começar a dar a iniciar a sessão, eu gostava aqui de, para quem participa pela primeira vez e para quem já é habitual, recordar as regras de conduta que nós normalmente seguimos nestas sessões. E a primeira regra é procurarmos manter, na medida do possível, os vídeos ligados e com isto mantermos um contacto visual, porque achamos que é importante. A segunda regra é uma regra que todos já estamos habituados e que todos cumprimos, parece que não era preciso falar nela, que é mantermos os microfones desligados durante toda a sessão e apenas os ligarmos quando temos necessidade de falar. Relativamente à forma como esta sessão se vai processar, ela tem duas partes distintas. Portanto, na primeira parte temos uma parte reservada exclusivamente às intervenções dos oradores convidados e depois uma segunda parte que estará aberta à participação da audiência. A participação da audiência, como é que se faz? Faz-se através do chat, ou seja, através do chat ou do bate-papo, depende das versões que tivermos instaladas. Portanto, quem quiser depois intervir, escreve a palavra falar e com isto eu peço que não utilizem a funcionalidade da mão no ar, porque para mim é mais complicado, e com este método de escrevermos a palavra falar, eu fico aqui com uma lista ordenada das pessoas que pretendem usar da palavra. E por último, recordar que a sessão termina por volta das 22h45. Ora bem, como também tem sido habitual, damos sempre a primazia às senhoras e eu começaria por dar a palavra à professora Maria do Carmo. Não gosto nada desse argumento. Então porquê? Não, mas faz parte, até faz, eu agora estava a falar, a primazia às senhoras, mas não é só por isso também. Também é, mas não é só por isso. É porque faz sentido nós começarmos por ouvir ou por escutar uma perspectiva, digamos, do cientista, do investigador, sobre este assunto. E a pergunta que eu lhe faço, não é? É aquela pergunta que eu comecei a fazer aqui no princípio, que é: será o resultado, ou será o vírus o resultado da globalização, ou será que é a globalização que nos vai ajudar a acabar com este vírus? Ok, muito boa noite a todos. É um enorme prazer poder participar. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelas perguntas, que eu acho que são excelentes. Começando, globalização está na origem e na disseminação do vírus? Eu vou argumentar que não. E a razão pela qual eu digo que não é baseado nas lições que nós aprendemos da história. Estes vírus mais ou menos mortíferos que têm entrado em contacto com as nossas vidas e no passado relativamente recente, o primeiro foi o vírus que provoca a SIDA, o HIV, e depois este vírus que provoca a SARS, mas o primeiro, não este, porque este é o segundo. O que é que nós aprendemos? É que a origem deles, eles partem de animais selvagens e chegam ao homem porque o homem está a desrespeitar a vida selvagem. A humanidade está cada vez mais a invadir o espaço dos animais selvagens e está
invadir a sua privacidade, a caçá-los, a comê-los, a comercializá-los. E, portanto, eu diria que o que está na origem destes vírus que nos estão a atacar é realmente esta falta de respeito que nós estamos a ter pela vida natural. E porque é que eu digo isto e que não tem nada a ver com a globalização? Por uma razão muito simples, é que nós já tivemos a experiência do primeiro coronavírus que provocou a SARS, que deu origem ao nome desta doença respiratória grave, que se manifesta essencialmente por pneumonias. Essa primeira pandemia por coronavírus surgiu entre 2002 e 2004. Ora, nessa altura, nós já tínhamos o mesmo nível de globalização que temos hoje. Imagino que todos concordam comigo neste aspecto. E o que é que aconteceu? É que essa pandemia foi relativamente autocontida, surgiu na China, espalhou-se aos países asiáticos, houve alguns pequenos surtos em países ocidentais, mas ninguém sabe exatamente porquê. A biologia do vírus teve características que fizeram com que esse surto desaparecesse. E, portanto, o que eu diria é que a globalização não teve nada a ver nem com a origem, nem com o grau de disseminação do vírus. É mesmo a biologia do vírus que está a dominar. Agora, o que também nós temos que pensar é que, porque este primeiro coronavírus se autodissipou e o número total de mortes foi inferior a 1000, foram 700 e tal mortes que estão registadas, e porque é um vírus altamente contagioso e, portanto, só pode ser estudado em laboratórios de alta segurança, que são complexos, caros, existem muito poucos em todo o mundo, faz com que este vírus seja difícil de estudar e, se foi um surto que desapareceu por si, é difícil de estudar o que é que aconteceu, quase ninguém lhe ligou. E agora, quando aparece o segundo, com a atual pandemia, é que nós dizemos, se calhar devíamos ter dado mais atenção ao primeiro coronavírus, se calhar estávamos mais avançados no nosso conhecimento e na nossa capacidade de ter vacinas. Isto também se prende com a segunda pergunta, que é: a globalização ajuda-nos a prevenir? Nós soubemos perfeitamente quando começou o surto na China, todo o mundo foi informado que estava a haver um novo vírus grave, que causava infecções graves e que estava a dar grandes preocupações às autoridades de saúde chinesas. Portanto, não foi por falta de informação global, só que nós todos olhamos para as notícias e pensamos, bem, pode ser que seja como o primeiro, que fique só na Ásia, vamos ver o que é que vai acontecer. A Organização Mundial de Saúde era o que dizia, estamos a acompanhar, vamos ver o que é que vai acontecer, e enquanto víamos o que é que se vai acontecer, acho que muito poucos países se prepararam e só depois da infecção chegar em força e se manifestar em força é que começamos a atuar. Obrigado, professora. Eu passaria então agora a palavra ao Dr. Adolfo Mesquita Nunes, quem cumprimento desde já, e fazia-lhe exatamente a mesma pergunta e provavelmente terá uma perspectiva diferente. Boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui e pelas perguntas que motivam esta nossa conversa. Estas ou outras perguntas, têm sido feitas muitas perguntas do ponto de vista político sobre o coronavírus. Não é? Se esta pandemia vem de alguma maneira demonstrar os erros que estamos a cometer enquanto sociedade ou enquanto modelo económico e que de alguma maneira esta pandemia vai mostrar não só os erros, como vem dar-nos um sinal de que nós temos de mudar alguma coisa. Tem havido, aliás, bastantes textos publicados sobre esse assunto, sobre aquilo que temos a aprender e o que temos a mudar por causa disto.
e eu confesso que considero esse género de considerações, sobretudo poucos meses passados da pandemia ter sido decretada, acho os textos ou essas ideias muito, perdoa-me a expressão, mas muito ao nível do charlatanismo, porque acho que é completamente impossível, a propósito de um vírus e de uma pandemia que está decretada há poucos meses, fazer qualquer tipo de considerações sobre a natureza querer vir nos mostrar que o modelo económico, ou de consumo, ou de capitalismo, o que quer que seja que estamos a seguir, é um modelo errado, como se os vírus tivessem um propósito político e aos quais nós tivéssemos agora que ouvir. Quase que parece que são pessoas que têm teses muito próprias, independentemente do vírus, e que agora utilizam o vírus para dizer isto vem confirmar aquilo que eu sempre estive a dizer. E já fiz uma vez uma comparação que eventualmente vos vai parecer disparatada, mas a seguir ao terremoto de 1755, que foi, aliás, para além do enorme desastre natural, foi um acontecimento importantíssimo do ponto de vista filosófico, tal foi a forma como ele impressionou a Europa e o mundo sobre a devastação que gerou. No dia a seguir também apareceram os profetas a dizer que era sinal de que nós tínhamos que mudar a nossa existência e que a forma como estávamos a viver a religião não era a melhor forma e que era um castigo de Deus. E, portanto, confesso que tenho pouca paciência para alguns desses textos sobre a mudança de modelos económicos por conta da pandemia. E se há coisa que vem reforçar a necessidade de globalização, e portanto pego também já na segunda pergunta, é precisamente uma pandemia. Se uma pandemia é global, por natureza, se convoca o mundo inteiro para resolver o problema, nada mais pode convocar a globalização do que um problema que é global. E isto para mim é claro. É claro que a globalização, a facilidade com que temos de nos deslocar e de viajar pode tornar mais rápida a propagação do vírus, mas a verdade é que nunca, em tempo algum, na nossa história, tivemos em melhores condições do que estamos ao dia de hoje para fazer um combate a uma pandemia. Uma semana depois da China ter colocado o genoma disponível para conhecimento público, já havia testes que pudessem, enfim, de alguma maneira testar as pessoas. Há centenas de vacinas / medicamentos que estão a ser testados, eu não faço a mínima ideia se vão ter sucesso ou não vão ter sucesso, o que sei é que há 60 anos esta velocidade, a forma como o mundo toma conhecimento da existência de um vírus, como se prepara, como reage, como interagem governos e Estados uns com os outros, como se fecham fronteiras de repente, como se tomam medidas de confinamento e como se consegue pôr, com todas as falhas, mas como se conseguem pôr sistemas de saúde preparados para dar resposta a uma coisa destas, demonstra que se há coisa que nos tem valido, tem sido o clima de liberdade e progresso económico que o mundo foi atingido. Há 60 anos nada disto teria sido possível, com esta rapidez e com esta capacidade de resposta. Portanto, não só acho que a globalização não vai criar vírus coisa nenhuma, porque os vírus não são criados por modelos económicos, como acho que a globalização é aquilo que permite que, com facilidade, as ideias, entre outras coisas, mas as ideias circulem e permitam que o mundo possa estar, como um todo, à procura de uma solução, ou à procura de uma vacina, ou à procura de um medicamento. Portanto, precisamos é de mais globalização e não de menos globalização. Quando se diz, às vezes também ouço que houve um atraso na divulgação do vírus e, portanto, que houve um atraso, que o regime chinês se atrasou e que isso comprometeu a velocidade e a capacidade de resposta do mundo, mas isso é mais uma demonstração de que a globalização nos faz falta. Quando a China demora algum tempo, por razões que podemos depois tentar discutir se foi para querer esconder ou não, mas quando esconde efetivamente do mundo durante algum tempo a existência deste vírus, ela está a atrasar a globalização do conhecimento, ela está a confinar o conhecimento dentro das suas fronteiras. E depois, para além da investigação e da inovação precisarem de um mundo aberto e global, também a produção de tudo aquilo que precisamos, mesmo sem vacina ou sem remédio, para combater, isto é, termos ventiladores, termos equipamentos médicos, termos dispositivos médicos,
precisam de um ambiente de livre circulação de mercadorias, de bens, de serviços, para se poder rapidamente chegar a todo lado e produzir de forma eficaz aquilo que o mundo precisa. Portanto, a minha resposta é: a globalização não será com certeza o remédio, mas só teremos um remédio ou uma vacina de forma mais rápida porque temos globalização e temos facilidade de termos um mundo inteiro conectado e ligado entre si. Não significa que a globalização depois não levante desafios muito próprios e novos que temos de vencer. E por isso termino, para depois podermos passar então a debate, que será provavelmente mais interessante, é que isto faz muito lembrar uma frase que se diz muito, ou pelo menos que se começa a ouvir, de que os nossos avós viviam melhor do que nós, ou de que estas gerações vão viver pior do que as gerações anteriores. Eu confesso que fico chocado quando ouço essa frase sem contraditório, porque acho que mitificamos o passado dos nossos avós, mesmo, então, sobretudo do ponto de vista de condições de saúde e de condições de vida, e damos-nos pouca conta daquilo que temos conseguido alcançar no mundo. O mundo é um lugar horrível, mas foi sempre mais horrível do que é hoje. E tudo aquilo que nos falta para chegar mais depressa a uma solução, não tínhamos antes. Ou seja, falta muita coisa, mas nada do que nos falta foram coisas que perdemos pelo caminho à conta de opções que fizemos. E era isto. Obrigado, Dr. Adolfo Mesquita Nunes. Antes de abrir o debate, como é habitual, eu passaria a palavra ao professor Adalberto Campos Fernandes para fazer um comentário àquilo que já foi dito e então depois a seguir passaríamos à segunda parte da sessão. Muito bem, muito obrigado. Talvez seja porque a doutora Andreia faz anos que eu hoje me sinto privilegiado pela primeira vez nestas quintas-feiras, me sentir rigorosamente equidistante das intervenções quer da Maria do Carmo Fonseca, quer do Adolfo Mesquita Nunes. Eu acompanho os dois em algumas coisas, não acompanho noutras. E vou explicar porque eu quero acicatar o debate. É verdade que eu acompanho o Adolfo Mesquita Nunes quando ele diz que há sempre os arautos da desgraça que, perante uma crise de qualquer tipo internacional, humanitária, sanitária ou económica, adoram dizer que foi chegado o momento de eles terem razão, de se terem feito um encontro com a história e, portanto, de acertarem um pouco os seus fantasmas, de resolverem questões que estão por resolver na sua própria vida e na sua consciência. Isso é um facto, é verdade, e eu também acho que, efetivamente, abordagens maximalistas do género daquelas menos ilustradas, que isto é um castigo divino, ou que é uma zanga de Deus com os povos, ou que é uma outra coisa qualquer, mais trampiana ou bolsonara, eu diria que não acompanho esse tipo de raciocínio especulativo porque sempre me atraiu mais a racionalidade e até, inclusivamente, o pensamento científico. Agora, é evidente que a globalização teve influência e tem influência, que aliás ambos disseram e afirmaram factos que revelam que essa influência existe. Tem influências positivas e influências negativas. As positivas são: nunca houve tanta mediatização da ciência. Nunca houve tanta democratização do acesso à ciência e à produção de ciência. Aliás, vemos o cidadão comum a discutir as incertezas e até os confrontos entre a ciência, sabendo nós que a ciência é incerta por natureza até que consiga, de facto, fazer prova daquilo que postula. Portanto, nesse aspecto, isto é muito positivo, como é muito positivo que o mundo se tenha entreajudado ou esteja a entreajudar numa dinâmica de produção de respostas, de encontrar soluções, seja ao nível da investigação e desenvolvimento, seja ao nível, enfim, de tentar encontrar soluções que ao nível da saúde pública possam controlar a difusão da pandemia. Agora, eu acho que a globalização teve influência naquilo que, de certa maneira, a Maria do Carmo Fonseca disse. É que nós exageramos, temos exagerado, isso não tem com modelos económicos, nem com o capitalismo, nem com o marxismo, nem com o comunismo, não tem que ver com nada. Tem que ver apenas que o nosso condomínio, o nosso planeta, está a ficar overloaded. E, portanto, nós estamos com um problema de excesso de competição pelos recursos. E temos, de facto, uma fúria na competição pelos recursos que está a provocar problemas de desenvolvimento. O nosso desenvolvimento não é ainda um desenvolvimento sustentado. É um desenvolvimento desequilibrado entre países ricos, países pobres, e basta olharmos para a distribuição da doença no mundo para nós vermos como a injustiça
se expressa também naquilo que é a própria distribuição da doença em função da riqueza ou da pobreza dos países. A China, isso aconteceu. A China tem, por razões históricas, ancestrais, práticas culturais e comportamentais que geram riscos de saúde pública. Isso é conhecido, está estudado, e, portanto, as clássicas questões relativas à barreira de espécie, aquilo que foi dito agora em relação à questão de preservar os espaços da vida selvagem digamos, da espécie humana, tudo isso são matérias que a ciência tem estudado e não são especulativas. Claro que a globalização também, através das viagens aéreas, se nós não temos posto os aviões no chão, não tenham dúvida nenhuma que tínhamos um problema pela frente de enormes proporções. E com isso o que é que nós fizemos? Estamos a dar cabo de uma das indústrias mais poderosas que, digamos, sustentam a economia mundial e, neste momento, as percas mundiais já vão para aí nos 6, 7, 8 trilhões de dólares, não é? Portanto, não é em vão que a nossa economia está a sofrer da maneira que está a sofrer, com percas de emprego, com sofrimento de muita gente, porque, de facto, nós tivemos uma reação concertada. Podia ter sido mais cedo ou mais tarde, aí concordo que depois do jogo ter começado ou acabar é fácil fazer comentários, mas não há dúvida nenhuma que a globalização, isto não é um juízo, em si mesmo não é um juízo de valorização ou de valoração ou de desvalorização, é a vida. É a vida. Nós hoje vivemos de maneira diferente. Aspectos bons, discutimos na praça pública questões que não eram discutidas há 50 anos atrás, conseguimos mobilizar os recursos humanos, técnicos, científicos, de investigação para encontrar respostas, mas, de facto, a mobilização e a mobilidade, melhor dizendo, das pessoas no mundo representam um fator de risco adicional. A Maria do Carmo disse bem, talvez nós nos estejamos esquecidos de olhar para o primeiro coronavírus, aquele que foi responsável pela SARS em 2001, 2003, mas como ele desapareceu rapidamente, esse trabalho não foi feito. E também, parafraseando a Maria Mota, que há tempos numa entrevista inteligente disse que a nossa sorte é o vírus ser bonzinho. Algumas pessoas ficaram surpreendidas com esta afirmação dela, que fez manchete no jornal, mas obviamente que o vírus, apesar de tudo, é relativamente benévolo. Portanto, a globalização não é por um preconceito de modelo económico ou de modelo social, concordo. Tem, pela natureza da mobilidade e do comportamento e da natureza das relações que se estabelecem entre os povos e as sociedades, implicações. Nós, em relação àquilo que foi dito, de que a humanidade estaria preparada, ou que fez tudo o que podia, ou que estará preparada para coisas dessas, não está. Não está. Obviamente, qualquer pessoa, no seu perfeito bom senso, sabe que não está, e uma nova ameaça daqui por alguns anos, em que nos confrontemos com a gente muito mais virulento ou com uma letalidade superior, nós teremos dificuldades. Agora, há aqui um aspecto muito positivo e com isto eu termino. Há lessons to be learned, quer dizer, há lições que nós podemos tirar daqui que são úteis. Primeiro, é bom investir em sistemas que protejam a saúde das pessoas. E não apenas na prestação de cuidados, mas também, sobretudo, no domínio da saúde pública. E isso eu creio que a Generalidade dos países tomou consciência e que vai fazer daqui para a frente diferente. Não é? Ter uma capacidade de preparação para a resposta mais eficaz. Depois isto também também foi importante do ponto de vista do excesso de segurança que nós tínhamos todos. Nós pensamos que somos eternos, que a ciência e a medicina tudo resolvem e que é possível em meia dúzia de dias encontrar solução para os problemas novos, emergentes que vão aparecer. Não é verdade. Finalmente, nervos de aço. Eu uso muitas vezes esta expressão. Nós fizemos o que tínhamos que fazer nas condições difíceis em relação à abordagem da crise sanitária. E eu estive sempre ao lado daqueles que pediram para que a ação fosse firme e enérgica. Agora temos que ter um alinhamento muito grande com a realidade. Com muito cuidado, porque nós temos pela frente uma crise muito pior do que a crise sanitária tem sido até agora, que é a crise relacionada com a pobreza, com o desemprego e com a destruição da economia. E no fundamental, terminava com esta reflexão para o debate, era que nós continuássemos a ser cautelosos, prudentes, que tivéssemos um comportamento, que no fundo é um comportamento cívico mais adequado, nos protegermos de um risco de transmissão desta ou de outras doenças, mas que não esquecêssemos que nós estamos a entrar num tempo que é um tempo devastador
para a maior causa de sofrimento em saúde pública que nós conhecemos, que é a pobreza, o desemprego, a queda de rendimento e a destruição da economia. Muito obrigado, eu ficaria por aqui e muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor Adalberto. Portanto, passamos agora à segunda parte e, portanto, a partir deste momento está aberto o debate à audiência. Eu recordo que quem quiser intervir deve fazê-lo através da funcionalidade do bate-papo e pedir a palavra. Se tiverem perguntas que queiram colocar aos oradores, devem indicar a qual dos oradores se dirige a pergunta. E, por último, vamos tentar que as nossas intervenções não ultrapassem os 3, 4 minutos para que todos os que queiram participar tenham essa possibilidade. Portanto, eu já tenho aqui várias pessoas, já tenho bastantes pessoas a pedir a palavra. Eu, seguindo aqui a ordem, eu daria a palavra à doutora Isabel Loureiro. Obrigada e obrigada por este fórum, que é um tema muito interessante e muito desafiante. Obrigada por ser pensar aqui. Parabéns à doutora Andréa Lima. Gostei muito de ouvir falar, professora Carmen Fonseca e professora Adalberto. Gostaria, de facto, de fazer aqui algumas reflexões, porque não vale a pena estarmos a discutir se a globalização é boa ou má. Quer dizer, a globalização existe e nós sabemos que tem riscos, mas também tem muitas vantagens. Aquilo que mais me preocupa neste contexto é eventualmente não sermos capazes de aprender com aquilo que a situação de crise nos traz. Porque esta situação de crise tem revelado muitas coisas, algumas delas já ditas pela professora Adalberto Campos Fernandes, nomeadamente aquilo que nos chama a atenção para a necessidade de termos infraestruturas de um serviço de saúde que responda atempadamente às necessidades e à quantidade de procura, mas também a necessidade das pessoas terem um nível de educação capazes de agir de acordo com o que a situação exige. Isto eu chamo a atenção realmente para que não podemos deixar de aprender e de consolidar essa aprendizagem, porque desde não termos investido no SARES até agora podermos estar a perder alguns ensinamentos, nomeadamente aquilo que se falou em relação à postura, à atitude, aos comportamentos do ser humano, que é um desrespeito pela natureza, mas não é só uma questão de desrespeito pela natureza, é que de facto, e não é combater o capitalismo, não é isso, mas é aquilo que leva o ser humano a um consumismo desenfreado, que é uma atitude de desrespeito pelos próprios recursos. E este desrespeito pelos próprios recursos, que depois se traduz também num desrespeito pela natureza, leva a implicações como esta. E é esta aprendizagem que eventualmente alguns terão conseguido até fazer durante esta fase de confinamento, que é identificar o que é mais importante, identificar o que é verdadeiramente fundamental. E as questões realmente que temos que atender e que ainda não está, embora haja várias iniciativas, mas é a questão das desigualdades e a questão, de facto, da crise a sério que vai perdurar em muitas famílias. A questão da sustentabilidade é isto, ou nós aprendemos com as oportunidades, isto, ao fim e ao cabo, esta crise é uma oportunidade também de aprendizagem, e aprendemos e sustentamos essa aprendizagem, somos capazes de a conduzir ao longo das próximas formas como nos comportamos como seres humanos,
ou perdemos a oportunidade e daqui a uns tempos cá estaremos outra vez, se calhar numa crise bastante pior. Obrigada. Obrigado, doutora Isabel Loureiro. Seguindo aqui a ordem, eu passaria a palavra à professora Carmo Fonseca. Eu não consigo resistir ao desafio do Adalberto e gostava de contra-argumentar um conceito, que é o conceito de identificar globalização e mediatização. O Adalberto referiu, e todos estamos, é óbvio, todos estamos de acordo, que durante esta pandemia houve uma enorme exposição mediática da ciência, porque toda a sociedade se virou para os cientistas a dizer, então, deem-nos uma vacina, deem-nos um medicamento para tratar. Eu não acho que a mediatização seja igual à globalização, mas o mais importante que eu queria referir é que esta avalanche de mediatismo científico fez ultrapassar algumas barreiras de segurança da própria ciência e fez com que se começasse a levar para a sociedade informação científica que ainda não estava validada e testada. Um bom exemplo é a anedota da cloroquina, porque foi um cientista que na melhor da sua boa fé, fez uma hipótese, colocou uma hipótese, mas essa hipótese devia de ser testada cientificamente enquanto estava a ser testada e os primeiros resultados claramente indicam que a hipótese não se verifica, não há nenhum benefício de tomar cloroquina, essa informação foi usurpada pelo mediatismo e começou a dominar e a ser espalhada na população de uma forma que faz um bypass completo ao princípio da ciência. A mesma coisa se passou com os testes rápidos e a avalanche de novos testes rápidos que surgiram nos Estados Unidos, porque a FDA, a agência reguladora, foi tão pressionada para deixar a inovação encontrar soluções rápidas, que o resultado foi exatamente o contrário, porque as pessoas tinham tantos testes e que quando faziam mais do que um teste o resultado era inconclusivo e criou uma confusão ainda maior e deu um resultado ainda pior do que não haver teste. E, portanto, esta mediatização maciça da ciência, temos que ser cuidadosos e há regras e passos que se demonstra a lição que tiramos desta pressa toda, é que há determinadas regras e determinados passos no conhecimento científico que é melhor não ultrapassar, porque às vezes demasiada pressa pode nos atrasar. Obrigado, professora. Passava agora a palavra ao Dr. António Tavares. Olá, Pedro. Olá, viva. Tudo bem? Cumprimento todos os presentes, obviamente, o Dr. Adalberto, o Dr. Adolfo e a professora Maria do Carmo. E a minha questão é uma questão que eu queria colocar, concordando, obviamente, com muitas das coisas que foram sendo ditas e que têm sido ditas, e que tem um bocadinho a ver, até porque eu estive dos dois lados da barreira, portanto fui Covid e portanto, e agora estou aqui, tenho acompanhado isto de uma maneira muito particular. O que é que falhou nesta globalização? Isto é, porquê que falhou a Organização Mundial de Saúde? Porquê que falharam outras organizações, como é o caso da própria União Europeia? Porquê que não se conseguiu haver aqui uma coordenação? E esta minha pergunta é transversal para os três. Porquê que não conseguiu haver aqui uma coordenação? Isto é, um bocado... O professor Adalberto falava de que tivemos que pôr os aviões no chão, é verdade, estamos a destruir uma indústria com um potencial muito, muito grande, mas ao mesmo tempo também estamos a assistir a que cada governo está a fazer como muito bem entende. Quer dizer, a Itália passa de uma situação muito fechada para uma situação muito aberta, outros mantêm as fronteiras fechadas. Porquê que não há aqui uma organização, nomeadamente ao nível da Europa,
e mesmo na Organização Mundial de Saúde, que é a organização por excelência da globalização. O que é que poderá estar a falhar? Era este o meu desafio. Obrigado. Obrigado, Dr. António Tavares. Eu, antes de passar para a próxima intervenção, ou que seria o Dr. Nuno Veludo, eu, aproveitando aqui a pergunta que foi colocada pelo Dr. António Tavares, eu, se calhar, colocava ao Dr. Adolfo Mesquita Nunes. Queria responder a esta pergunta. Obrigado. Aproveito e respondo umas coisas que eu vi antes, se puder ser. Claro, claro. Que tem, no fundo, que tem muito a ver com a circunstância onde nós estamos hoje, que é, e para tentar reforçar a minha posição, eu acho que há muita coisa que nos falta para estarmos preparados, mas nada do que nos falta existia antes. E há alguns dados que eu gostava de partilhar convosco sobre o mundo em que nós vivemos. Em 1980, 44% da população do mundo vivia em pobreza extrema. Hoje, são menos de 10% do mundo. Nós temos 192 mil pessoas a sair por dia da pobreza extrema. Estes números, nunca saiu tanta gente da pobreza extrema por dia como agora. Há mais gente no mundo do que nunca, há mais gente a comer mais, portanto o consumo calórico de per capita é o maior de sempre, há muito mais necessidade de comida e nunca a terra arável necessária para utilizada na agricultura foi tão pouca per capita. Isto é, estamos a ter mais gente a consumir cada vez mais e a gastar cada vez menos recursos. E as áreas florestais, ao contrário daquilo que se pensa, então, sobretudo no nosso continente, até têm aumentado ligeiramente. Isto para dizer o quê? Que, por vezes, temos pouca percepção de como o mundo está melhor do que aquilo que nós pensávamos. E que aquilo que é a globalização, que no fundo é a possibilidade de circular bens, pessoas, mercadorias, serviços, ideias, tem permitido ao mundo encontrar progresso e crescimento. E estamos hoje numa situação muito melhor do que estávamos. Quando se pede uma intervenção mais global, quando se pede ou à União Europeia ou à Organização Mundial de Saúde que corrijam as suas deficiências e tenham uma intervenção mais global, aquilo que se está a pedir é mais globalização. É a confirmação de que, de fronteiras fechadas, nós podemos controlar a entrada de pessoas que possam ser portadoras de vírus. Mas de fronteiras fechadas, nós também fechamos-nos às ideias, à inovação, à troca, ao comércio e às decisões e à partilha de decisões. E, portanto, aquilo que está muitas das vezes a falhar nesses grandes fóruns internacionais é a consciência de que há problemas que não têm fronteiras e que exigem soluções mais globais. No caso da Organização Mundial de Saúde, não sei se será tanto isso, mas a excessiva politização da mesma. Acho que ainda é muito cedo para fazer conclusões sobre isso. Isto é, nós estamos neste momento a atravessar a primeira vaga, e uso primeira, pressuponho que possa haver mais, e mesmo para saber se estamos a fazer as coisas bem, é muito cedo para saber se estamos a fazer as coisas bem. Eu às vezes confesso que encaro às vezes com alguma não encaro muito bem quando as pessoas olham para os resultados dos outros países que estão a tentar seguir outros modelos e dizem ainda bem que está a falhar. Por exemplo, eu no caso do modelo sueco, eu adoraria que ele estivesse a funcionar, porque quanto mais eficiente pudéssemos ser, com menor restrições de liberdades, eu por mim era isso que queria. Portanto, ainda bem que apesar de tudo ainda há alguns países que vão tentando, porque a sensação que tenho é que estamos, e não sou médica, portanto faço já aqui esta minha, não sou especialista, mas quando o desconhecido é muito grande, a margem de erro também é. E, portanto, é cedo para tomarmos essas conclusões e, portanto, acho que é útil que haja várias estratégias e que vários países possam estar a seguir caminhos que possam ser distintos para que depois nós possamos verificar melhor. No caso da União Europeia, não tenho dúvidas de que o conceito estratégico de defesa vai passar a abranger estas realidades de epidemias. Isto é para mim expectável que tenhamos programas de investimento muito fortes nesta área e de procurar ter reservas estratégicas, não em fronteiras fechadas por cada um dos 27, ou 26 agora, mas do ponto de vista mais global do continente. Obrigado pelo seu comentário.
Eu passava agora a palavra ao professor Adalberto, que pediu também para intervir ainda dentro desta questão, e a seguir então passamos ao Dr. Nuno Veludo. É no sentido também de que nós estamos a criar aqui condições para um bate-papo que permita aos nossos companheiros de noite depois intervirem com maior vigor. Eu acho que é extraordinariamente bom nós temos discussões com pessoas muito inteligentes. E isto é um elogio que eu faço, quer à Maria do Carmo, quer ao Adolfo Mesquita Nunes, porque nos obriga a ser mais exigente na própria contra-argumentação que aduzimos. Bom, comecemos então pelo princípio. Eu também não acompanho aqueles que dizem que no tempo dos meus pais ou dos meus avós o mundo era uma coisa melhor do que aquilo que é hoje. Tenho um pensamento positivo e acho que efetivamente nós, a humanidade, evoluiu de forma muito satisfatória e de facto criou condições de bem-estar em todos os níveis, na medicina, na ciência, na engenharia, em todo lado. Agora, há aqui uma coisa importante que é muito importante não esquecer nunca, que eu lembro-me do António Guterres, há uns anos, a propósito do frango e do meio frango. É que as médias são terríveis quando nós fazemos análises planetárias. E há uma coisa que de facto piorou muito nos últimos anos, que foram as desigualdades. E, portanto, a obrigação das sociedades modernas é promover a coesão e é reduzir as desigualdades. Porque se nós tivermos um extremo numa sociedade muito rica, muito bem, e uma muito pobre, nós temos uma média melhor. Mas, efetivamente, nós não temos um mundo melhor hoje em termos de desigualdades entre regiões, hemisférios, entre norte-sul, oeste-oeste, do que tínhamos há alguns anos atrás. Agora, quanto à questão da OMS e a questão se a OMS podia ter feito adivinhação. Bom, vamos separar os aspectos estritamente de saúde pública e de política de saúde para os aspectos da geopolítica e da confrontação global, no meio da qual a OMS está a ser uma espécie de bola de ping-pong. A OMS tem, ou teve, desta vez o que teve de outras, teve uma atitude de precaução, de reserva e de prudência relativamente a não lançar um alarme que, a ser injustificado, poderia ter consequências terríveis para a própria credibilidade da Organização Mundial de Saúde. Já tinha acontecido no passado algumas situações desagradáveis, nomeadamente com o ébola, nomeadamente com a chamada gripe A, e o pecado original da OMS foi ser defensiva, prudente e, na dúvida, avançar por uma recomendação inicial mais macia, menos exigente do que aquilo que depois se veio verificar a seguir, com consequências devastadoras no mundo. Agora, a OMS está no meio de uma tensão geopolítica que resulta da globalização. Se nós não tivéssemos a globalização, e eu sou favorável à globalização, eu sou um adepto da globalização. Agora, o facto de nós gostarmos de algo, acharmos que é útil, não, quer dizer, não nos impede de fazer um juízo crítico sobre alguns aspectos menos positivos. E não há dúvida nenhuma de que a OMS, neste momento, está a ser um instrumento da política interna norte-americana. O presidente americano quer ganhar as eleições em novembro. Precisa de encontrar alguém que justifique a decisão que tomou, titubeante, hesitante, antes de ter começado a tomar a cloroquina. A questão da Suécia e do Reino Unido, nós, está aí o Ricardo Mexia também neste grupo, nós da saúde pública sempre achámos que era temerária a posição primeiro inglesa, que ao fim de algum tempo foi atalhada, sobretudo depois da mudança do primeiro-ministro, mas também a questão da própria posição sueca, que a herd immunity, a imunidade de grupo que eles queriam forçar, é muito perigosa do ponto de vista das consequências sobre a mortalidade, sobretudo dos mais vulneráveis. Portanto, e a última nota é sobre a mediatização versus globalização. Sim, é verdade, houve mediatização, mas porque há globalização? Porque, de facto, nós não temos neste momento nenhuma barreira de nenhum tipo, felizmente, e ainda bem, para que discutamos em Hong Kong às 7 da tarde o que estamos a falar em Nova Iorque às 9 da manhã. E isso, concordo com Maria do Carmo, banalizou a ciência, introduziu sobre a ciência uma pressão negativa, uma pressão insuportável, que fez com que a produção, por exemplo, de papers científicos, em alguns aspectos, se aproximasse do fast food científico e, portanto, com o risco
da última reserva de defesa da inteligência humana, que é o conhecimento científico, ser posto em causa. Isso é muito perigoso, mas muito por pressão política, porque se entrou num leilão por via da globalização e das tensões geopolíticas de quem dá mais para fabricar qualquer coisa e para comprar o máximo possível assim que essa qualquer coisa estiver feita. Portanto, positivos sim, claramente não há aqui nenhum aspecto de que o mundo esteja pior do que estava. O mundo não tem sido capaz de resolver, do meu ponto de vista, os desequilíbrios. E, em alguns aspectos, tem-nos acentuado bastante. E, portanto, é só essa, talvez, a minha ligeira divergência em relação ao otimismo que o Adolfo aqui nos trouxe sobre as vantagens globais dos números globais, que depois têm esta particularidade de, quando analisados no detalhe mais fino, revelarem agravamentos regionais e agravamentos entre partes do planeta que efetivamente estão piores do que estavam há algum tempo atrás. Muito obrigado. Obrigado, professor Alberto. Eu passo agora a palavra ao Dr. Nuno Veludo. Muito boa noite. Parabéns à doutora Andreia. É um prazer estar aqui convosco novamente e neste tema tão apelativo e tão bem discutido como está a ser, apesar de eu discordar bastante de algumas coisas. Eu começava exatamente por a tal questão do mundo nunca esteve tão bem como está, ou seja, eu não venho aqui não venho advogar que está tudo mal e que é uma crise que não tem retorno e que as coisas têm de ser fundamentalmente alteradas. Mas não esquecer que, de facto, fosse entre os mais ricos e os mais pobres, como a doutora Alberto agora estava a falar, a questão da desigualdade, aumenta cada vez mais. Em 2018, já que falaram de dados, em 2018, os 26 mais ricos do mundo tinham tantos recursos como os 3,8 mil milhões de pessoas que fazem parte da metade mais pobre da população mundial, sendo que a riqueza dos mais ricos aumentou 12% e a dos mais pobres caiu 11%. Ou seja, lá está, nós temos aqui várias dinâmicas, o progresso do mundo como um todo, de facto, tem evoluído, mas a desigualdade é um problema e isto coloca no cerne a questão da globalização. Até porque há vários tipos de globalização. Eu sou um adepto fervoroso da globalização porque acho que os povos devem estar em comunhão, deve haver partilha, solidariedade entre todos os povos e de todas as nações, isso não há qualquer dúvida. Depois há a questão da globalização financeira, que é outra questão, e esse tipo de globalização, que está muito alicerçado no modelo económico, isso é inegável e não podemos fugir disso, é de facto um dos motivos pelo qual é gerada esta desigualdade e que tem impactos em efeitos de pandemia ou de outros, mas neste caso estamos a falar da pandemia, isso tem efeito e é inequívoco. O vírus de facto não escolhe se é mais rico, se é mais pobre, mas o impacto do vírus será sempre pior no mais pobre do que no mais rico, porque quando falamos em confinamento na Europa Ocidental certamente será diferente do confinamento na Índia. Portanto, todas essas dinâmicas têm um impacto na matéria de saúde global que não podemos fugir e não nos podemos aliar. Porque se é verdade que se é capitalismo, se é socialismo, se é o que quer que seja do modelo político ou económico, não tem nada a ver com o vírus, ou seja, o vírus não quer saber disso, mas o impacto que se abate sobre as pessoas, aí sim já se vai querer saber e temos de, como a professora Alberto dizia, criar aqui mecanismos de solidariedade para não ter um impacto tão diferente entre as várias diferenças económico-sociais que temos no planeta. E como foi dito no início, de facto, esta pressão que há de avançar cada vez mais sobre terrenos por explorar, ter a criação de gado em sítios onde estão outros animais, esta pressão sobre a natureza vai, inevitavelmente, criar mais condições para haver mais transmissão de vírus de animais para pessoas. E, portanto, eu acho que o que temos que pensar é que tipo de globalização queremos daqui para a frente. Se é certo que a globalização como um todo eu acho que é incontestável, é um facto, não é uma questão propriamente, quer dizer, é sempre escolha, mas é um facto. Eu acho que neste momento temos a capacidade de dizer que tipo de globalização queremos. Se calhar uma mais solidária, talvez. Tal como a crise das dívidas em 2008, 2012, etc., nos colocou sobre a naturalidade da intervenção da Troika, que não é natural, é sempre uma escolha, e que agora sabemos que podia ter sido de outra forma. Este é o momento de dizer que a globalização queremos e de corrigir algumas falhas que estivessem latentes neste modelo.
porque de facto, excesso de população, eu agora ainda ao professor Adalberto, se calhar há uma má redistribuição de recursos, se calhar os recursos estão muito concentrados num sítio e não estão tanto concentrados noutro. Porque, e voltando à pandemia, nós temos de pensar a questão da pandemia como eliminar a desigualdade, como montar sistemas de cooperação internacional que, por via da saúde global, da OMS, etc., temos respostas rápidas, solidárias e equitativas, e colocar isto na questão da segurança humana e não como uma questão securitária, ou seja, os Estados não devem interpretar isto como uma questão de defesa nacional e de segurança nacional, mas sim como uma questão de segurança humana. Já antes da pandemia devíamos pensar assim, e acho que é por aí, pensar na questão da segurança humana. E deixo uma questão final aos três, que é que tipo de globalização podemos, ou preconizam, ou idealizam, para responder daqui para a frente. Obrigado, Dr. Nuno Veludo. Eu passava a palavra ao Dr. Artur Miller, que também já tinha pedido há uns tempos atrás. Olha, boa noite a todos. Antes de mais, parabenizar o painel pelas excelentes intervenções e aqui as recentes também acabaram por fazer. Eu, querendo entrar diretamente no tema, não tanto no foro específico até da globalização, mas entrando um pouco em virtude daquilo que eu já tinha escrito recentemente num artigo no Público, a verdade é que algo que estava a ser trabalhado, e inclusivamente quando falámos e bem aqui há pouco sobre a OMS em 2015 determinou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portugal, na altura, ainda em 2019, estava classificado como em 15º no cumprimento desses objetivos. E a verdade é que eu tive o gosto e o prazer de ver a apresentação do Plano Nacional de Saúde para 2021 e 2030, e dentro daquilo que eram os objetivos e o planeamento estratégico em saúde, estava lá bem discriminado, tanto as migrações, quando aqui falámos sobre a globalização em si, e as emergências em saúde pública, bem como as alterações climáticas, o fortalecimento dos sistemas de saúde, as inequidades. Isto tudo para resumir que, infelizmente, creio que tanto esses objetivos, como propriamente mesmo o nosso Plano Nacional de Saúde, algo como as emergências em saúde pública, que tinha sido e bem referenciado no nosso Plano de Saúde, e aquilo que são os próprios objetivos que estão a ser delineados pela própria OMS, acabam por ficar claramente comprometidos com toda esta pandemia. Se formos a ver, eram objetivos a ser cumpridos até 2030 e em virtude da geopolítica, das próprias estratégias que cada país acaba por querer desenvolver, o que eu creio é que a OMS pode ter aqui uma oportunidade para uma maior sensibilidade para os próprios Estados-membros, para conseguir de facto imprimir alguma dinâmica e mais poder de decisão junto dos governos para conseguir fazer com que sejam alcançados este tipo de objetivos, porque de certa forma eles acabam por ficar um pouco descontextualizados face ao que aconteceu. Nós fomos ver agora, o professor Alberto falou e bem nas desigualdades. Portugal era um dos objetivos dentro do quadro da União Europeia que estava mais bem posicionado e que nós agora vamos ter uma grande dificuldade porque vamos ser bastante afetados por esta crise económica. E o meu repto que deixo aos três oradores era exatamente esse, era até que ponto é que viam como ser necessário que a OMS vislumbrasse aqui uma oportunidade e aproveitar esta sensibilidade que vai existir por parte dos países para estes problemas da saúde e dos objetivos do desenvolvimento sustentável, para poder imprimir essa nova dinâmica e poder, quem sabe, fazer com que nós consigamos ter estes melhores sistemas de saúde que temos falado e olhar com um outro cuidado para este tipo de temas tão sensíveis e que muitas vezes a dificuldade que existe, por exemplo, no caso das migrações e conseguir resolver esse problema, seja agora finalmente encarada de frente e não tentando, de certa forma, como a União Europeia tem feito um pouco, que é não consegue resolver e vai deixando passar. Fica aqui o repto e esta questão, e boa noite. Obrigado, Dr. Artur Miller. Eu iria passar a palavra à Dra. Maria de Belém e eu ia pedir que, portanto, a todas as pessoas que já... Tenho aqui várias pessoas que pediram a palavra, nós já não vamos ter muito tempo e, portanto, que tentassem ser o mais breve possíveis e o mais concisos possíveis. Dra. Maria de Belém, o microfone é seu. Algumas questões e elas têm sido, obrigada por ter ativado o meu som que eu esqueci, queria dar os parabéns à doutora Andreia,
Vamos-lhe cantar os parabéns no fim, presumo eu. E eu gostava de dizer o seguinte: as desigualdades são um problema gravíssimo e elas nunca foram tão cavadas como são atualmente. E são cavadas e ao mesmo tempo a riqueza é muito volátil, nunca foi tão volátil como é hoje. E nós temos que perceber que, como todos sabemos, as questões em política têm que ver com percepção, que há dois paradoxos que nos ajudam a perceber a maneira de olhar para isto. Um deles é o paradoxo de Tocqueville. Nós podemos ter reduzido o número de pobres, mas o que resta deles é insuportável. Porque como vemos muitos excessos do outro lado, eu não consigo estar bem a ver uma pessoa a morrer de fome. Aliás, o Adam Smith dizia isso. O que é que interessa? A riqueza, só ao meu lado há uma multidão de gente que passa mal e que é miserável. E depois temos um outro paradoxo, que é o paradoxo de Sterling, que nos diz que nós até podemos não ser muito pobres, mas se vemos ao nosso lado gente rica que enriqueceu de forma injusta, que isso é também para nós insuportável. Portanto, o que nós temos são tensões brutais, de injustiças insuportáveis e de injustiças que são as injustiças em alguma medida resolúveis, que é o problema para que apontava o Amartya Sen. Nós não vamos ser capazes de resolver as injustiças todas do mundo, mas ao menos que tentemos resolver as que são resolúveis. E aquilo que eu acho que é o grande drama neste momento é que realmente nós não estamos a atuar de forma conjugada para resolver as injustiças resolúveis. E designadamente nesta questão da saúde, por razões as mais variadas, toda a gente se portou e ficou muito aquém daquilo que seria expectável e com razão talvez para isso. A OMS já foi aqui lembrado, foi cautelosa. E porquê? Porque quando foi a gripe A, eu nessa altura estava no Conselho da Europa como deputada da Assembleia Parlamentar, tivemos variadíssimas sessões com representantes da OMS, altamente fustigada porque tinha sido excessiva no susto que tinha produzido no mundo na quantidade de antirretrovirais, não eram retrovirais, aqueles medicamentos para os vírus que se compraram na altura, até já me esqueci do nome daquilo. Todos os países foram a correr, a rechear as suas reservas e depois aquilo não foi usado. E, portanto, todos foram chamuscados e enlameados porque afinal o que tinham querido fazer foi um negócio com as farmacêuticas, não se justificava isso. Portanto, é natural que a OMS seja cautelosa por esse motivo, mas seja cautelosa também porque ao dar instruções globais ela tem que lidar com países muito ricos, autónomos e que não querem saber do que diz a OMS e com países que dependem, eventualmente, de todos os apoios que a OMS consiga para conseguirem fazer alguma coisa. A União esteve mais uma vez igual a si própria porque também nós sabemos que os sistemas de saúde são próprios ou são matéria da competência de cada Estado-membro, embora a saúde pública não o seja. Mas, como cada país responde perante os seus eleitorados, cada um resolveu entender, fazer como entendia, e esteve a União Europeia no seu melhor. E esteve a União Europeia também no seu melhor. Porque a globalização, escusamos dizer que somos a favor ou contra, porque é uma inevitabilidade e faz parte, digamos, daquilo que hoje em dia é a nossa relação, que é uma relação sem barreiras e sem fronteiras e sem limites geográficos. Mas o que é um facto é que quando a própria Europa também deslocaliza a produção para obter preços mais vantajosos, que não são para vender, sobretudo os medicamentos que ainda estão sob patente, mais baratos, mas para que as empresas lucrem mais, é evidente que a partir do momento em que deslocaliza a produção não tem reservas estratégicas de produção a nível regional, e isso é terrível e trágico a nível dos países. Agora,
a União Europeia e o G7 meteram o problema da resistência antimicrobiana nas suas agendas políticas, mas esqueceram-se de meter o problema dos riscos das pandemias. E agora vamos assistir realmente a uma alteração dessas agendas. E, portanto, aquilo que eu acho é, a OMS foi cautelosa demais? Foi. Foi, provavelmente teve que ser, porque hoje é muito perigoso não ser cauteloso demais. A União Europeia fez o que devia? Não fez, cada país fez como entendeu, e eu estou convencida que a Suécia aquilo que pensou foi que arranjava imunidade de grupo e resolvia alguns problemas porque gostaria de fazer alguma libertação daquilo que são os problemas sociais que têm, porque todos sabem que os mais pobres morrem mais e mais depressa e de forma mais complicada e mais dura. E o Reino Unido, como é evidente, teve que fazer marcha atrás quando percebeu que ia morrer muita gente e isso politicamente não é suportável. De maneira que cada um se comportou de acordo com aquilo que são os riscos políticos, fez a avaliação desses riscos, cada um teve que atuar de alguma maneira egoísta, precisamente porque não tinham capacidade, ao mesmo tempo todos à procura de uma coisa que era escassa em relação à qual não tinham capacidade de produção e, como é evidente, eu não tenho grandes expectativas que as pessoas aprendam a lição. Penso que há sempre muitos bateres no peito quando estamos no auge da epidemia e sob a tensão psicológica de uma pandemia ou de uma situação complexa como esta, mas quando isto aliviar vão continuar todos na mesma, à exceção de uma área que eu acho que vai ser olhada com mais cautela, que é a área ambiental, e, sobretudo, um discurso político muito virado realmente para os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas a chegarem lá muito mais devagar do que aquilo que deviam. Desculpem se me alonguei, mas não podia deixar de... Obrigado pela sua intervenção. Eu Obrigada. passo agora a palavra ao engenheiro Carlos Carvalho. Olá, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, um beijinho especial à doutora Andrea Lima pelo seu aniversário e fico já aqui a afinar a voz para no final cantarmos aqui os parabéns. Interessante porque o tema globalização, tirando a senhora doutora Maria do Carmo Fonseca e a doutora Adolfo no princípio, que me parece que têm posições mais ou menos fortes sobre o tema, praticamente em todos nós há aqui uma dicotomia de sentidos. E eu desde logo, uma das coisas que me faz uma espécie terrível, porque também posso parecer contraditório naquilo que vou agora aqui tentar dizer, uma das coisas que me fala bastante de confusão na questão da globalização é o facto de nós falarmos em bate-papo consecutivamente aqui e não falarmos em conversa. Logo à partida é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão. Mas concordo perfeitamente com aquilo que o Dr. Adolfo disse, de que a globalização permite que hoje em dia estejamos todos numa perspectiva mundial a lutar contra um inimigo comum, mas também foi exatamente essa mesma globalização que leva a que a disseminação e que o problema seja tão universal pelo facto de ela existir. E uma das questões que nós não falamos aqui há pouco e que me parece que é, ou que ainda não falamos aqui, mas que me parece que é um dos principais problemas desta globalização, é o fenómeno que tem acontecido ao longo destes últimos 3 meses, em que uma falta de qualidade constante no imediatismo da informação que chega a qualquer um de nós, e permitam-me dizer, aquilo que acontece no resto do mundo, e eu agora até falo naquilo que é o mundo que mais diretamente me diz respeito, infelizmente não chega ao nível da discussão que a maior parte dos intervenientes, ou quase todos, excluindo-me a mim, aqui tem. Ou seja, há uma realidade distinta e muitas das vezes esta falta de qualidade na informação leva a que a globalização tenha um aspecto negativo, porque eu entendo que grande parte daquilo que é o problema social que existe hoje e económico também se deve muito a uma nova ordem mental e de um certo estado de paranoia que também acontece devido a essa falta de qualidade na informação que vai surgindo ao longo do tempo. E aquilo que era a minha questão aqui vai um pouco também na sequência daquilo que já foi falado
aqui variadas vezes, é se, e eu defendo isto para a minha região, que é o Douro, de que este é o momento onde nós, numa região onde temos tido problemas seculares, onde poderemos criar uma nova identidade e se calhar este Estado coletivo ter um sentido completamente diferente. Quando está na ordem do dia que este é o momento-chave para a Europa, que ou nós nos afirmamos enquanto conceito europeu ou que provavelmente poderemos estar a definhar para um Estado que vai completamente no sentido contrário daquilo que temos vivido nas últimas décadas, que é o projeto europeu, se esta própria globalização, atendendo até ao facto de grande parte dos líderes, se calhar daqueles que são os países opinion makers, naquilo que é esta tal informação que vai chegando todos os dias, não estarem a ter um comportamento, pelo menos com aquilo que nós entendemos que seja ajustado ao bom senso de um cidadão comum, possa levar a que cada um de nós comece a perceber ou a entender esta globalização como um conceito menos positivo. Até porque uma das frases que mais me ficou durante este tempo da pandemia foi numa entrevista que o general Ramalhianes deu logo no início, penso que eu na RTP1 ou na TVI, em que ele disse que a globalização trouxe mais ou menos isto, trouxe uma interdependência sentida, mas não trouxe a solidariedade que deveria existir. Portanto, qualquer coisa assim, parece-me que este poderá ser um dos principais problemas que pode obstar a que nós, amanhã, até de uma forma subconsciente, rejeitemos o fenómeno global das coisas. Portanto, no fundo a questão era, até mais para o Dr. Adolfo, se eventualmente este não pode ser um momento-chave para que nós, como é lógico, nenhum de nós decide fenómenos globais, mas que nós, enquanto indivíduos, que comecemos de alguma forma a rejeitar um pouco também aquilo que é este fenómeno global. E deixem-me só apenas, o Dr. Nuno Veludo falou há pouco numa situação que, fugindo um pouco do tema da globalização, mas é aquilo que na nossa realidade Conselhia aqui de Taboaço mais nos assusta e que nós temos muita dificuldade ou pelo menos medo em verbalizar, que é quase esta dualidade entre o confinamento rico e o confinamento pobre, porque uma das maiores preocupações que nós hoje em dia temos é aquilo que o confinamento pobre pode levar a que nós, enquanto sociedade, tenhamos, principalmente naquilo que diz respeito a um universo infantil que tinha naquilo que era, se calhar, o seu momento escolar durante o dia, o fugir um bocadinho àquela realidade menos positiva que tem em casa e que neste momento está há 2, 3 meses e o tempo que ainda estará para a frente aí. Portanto, parece-me que é um assunto que nós poderemos também aqui debater mais à frente e numa outra conferência, porque é importante e nós temos falado muito pouco e olha, e tantas vezes aquela informação que nos chega todos os dias é tão imediata e com tão pouca qualidade que se poderia debater muito mais este problema e que por vezes depois resulta em situações absurdas como aquelas que nós vamos vendo no nosso dia-a-dia. Muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo debate. Obrigado pela sua intervenção. Antes de passar a palavra, portanto, aos membros do painel, eu daria ainda a palavra ao professor Rogério Gaspar. Muito obrigado, eu vou tentar ser muito sintético para não me alongar no tempo. Indo em primeiro lugar a uma intervenção anterior do Dr. Adolfo Mesquita Nunes, reforçar aqui estas questões da segurança nacional ou segurança e defesa neste contexto. E se é para aprender com as lições, e estamos aqui a falar de globalização, mas também do papel do Estado e das organizações internacionais. Na organização do Estado português, nós tínhamos uma Comissão de Planeamento de Saúde e Emergência, que em determinada altura fizemos-lhe um trocadilho de nome e passámos-lhe a chamar Comissão de Planeamento de Emergência na Saúde, e finalmente na voracidade da Troika, no sentido de emagrecer estruturas da administração pública, extinguiu-se completamente, passando as competências para dentro do INEM, com as consequências que vimos nesta crise de não ter uma estrutura central de comando, integrando estruturas civis e militares e preparada para intervir em situações deste tipo. Aliás, a exemplo do que esta Comissão fez quando foi do 11 de setembro ou das crises anteriores da gripe aviária e outras que não importa agora detalhar. Primeiro ponto, aprender lições na organização do Estado. Um segundo ponto, relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que aqui foram referidos, nós estamos sempre a utilizar esta terminologia do lado das Nações Unidas, esquecendo que o Tratado da União Europeia desde 1992, no célebre artigo 152, parágrafo 1º do Tratado de Maastricht, que é hoje o artigo 168 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, estabelece uma obrigação dos Estados-membros, apesar da saúde, cuidados de saúde não ser propriamente uma competência europeia, estabelece a obrigatoriedade do alto nível de proteção da saúde em todas as políticas
e esta transversalidade é um bocadinho que aquilo que a OMS defende para uma transversalidade do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 da saúde relativamente a todos os outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, aí também não há novidade, temos é que aprender as lições de, por sermos um pouco, enfim, desleixados, menos prudentes relativamente à implementação de mecanismos previamente existentes, depois somos confrontados com situações para as quais não temos capacidade de resposta. E eu concluía com uma nota positiva dizendo que, apesar de ser verdade o que eu disse anteriormente e de se terem operado um conjunto de falhas na forma como encaramos a globalização e como os Estados ou as estruturas internacionais respondem, eu não sou tão negativo como outros relativamente ao papel da União Europeia, até porque aquilo que é da competência estrita da União Europeia, nomeadamente na área da investigação e desenvolvimento, nós vimos em 2 meses uma mobilização à escala global em que a Comissão Europeia assumiu um papel liderante, nomeadamente no ACT Accelerator, que conseguiu mobilizar 7.400 milhões de euros para o desenvolvimento de vacinas e acesso às vacinas, que é uma coisa que se tem falado pouco, tem-se falado muito da investigação e tem-se falado pouco do acesso às vacinas se viermos a ter uma vacina. E a mesma Comissão Europeia, no espaço de 2 meses, conseguiu mobilizar 1.000 milhões de euros que estavam distribuídos por outros fundos, atribuídos a um conjunto de iniciativas de investigação apenas na área da Covid-19. E, portanto, para todos nós que estamos habituados, no fundo, a autoflagelar-nos com a incapacidade de resposta da União Europeia nos seus diferentes quadrantes, é preciso dizer que se a OMS não teve uma intervenção mais ativa, é porque o quadro em que atua e que a Assembleia Geral das Nações Unidas lhe permite, também não lhe permite ir muito mais longe, e se a União Europeia também não foi muito mais longe, foi porque nós ainda não adotámos também dos instrumentos em determinado tipo de políticas para promover essa coordenação entre Estados. Eu terminava aqui, acho que já chega. Obrigado, professor Rogério Gaspar. Eu passaria então agora uma ronda final com os nossos convidados, os oradores convidados, e começaria por dar a palavra à professora Maria do Carmo Fonseca. Muito obrigado. Eu gostava de deixar aqui um alerta, porque eu tenho a sensação que nós agora só pensamos em Covid, em pandemias, e que estamos convencidos que para a próxima pandemia nós vamos estar preparados, os Estados, cada Estado vai ter as suas reservas estratégicas. Nós não sabemos qual vai ser a próxima calamidade. Pode não ter absolutamente nada a ver com pandemias, pode não ter nada a ver com agentes microbiológicos. E para onde a sociedade se vai certamente virar a pedir soluções para esse novo problema que vai surgir, inevitavelmente, vai ser outra vez a ciência. E nós temos que ter uma ciência preparada e uma ciência ampla, porque como não sabemos qual vai ser o próximo problema, nós temos que ter cientistas e institutos de investigação a trabalhar em todas as áreas possíveis da ciência. E, portanto, eu queria deixar aqui um alerta que nós não podemos agora afunilar tudo. Claro que a União Europeia e não só, neste momento estão a rapar fundos de investigação de outras áreas para concentrar no Covid, porque é a urgência, a prioridade. Mas isto não é sustentável. Nós não podemos agora ficar só a trabalhar e a encontrar soluções para Covid, porque daqui a uns anos, não sabemos quantos, surge-nos uma outra calamidade e nós agora já não estamos preparados, porque estamos muito bem preparados para uma nova pandemia, mas não estamos preparados para outro tipo de coisa, porque não pensamos em mais nada. Portanto, temos que pensar para além do Covid, temos que pensar a longo prazo e temos que ter ciência aberta, ampla, diversificada e ciência em todos os países, porque tal como a produção, se nós não tivéssemos cientistas e instituições científicas em Portugal com capacidade para responder no momento em que não havia testes disponíveis no mundo, não havia material de proteção no mundo, nós não tínhamos sido capazes de responder como fomos à situação de crise. Portanto, não é só deixar para os países mais ricos e mais desenvolvidos eles fazerem os desenvolvimentos científicos, porque depois com a globalização nós importamos. Não pode ser, nós todos temos que estar preparados e temos que ter em todos os países, nomeadamente no nosso país, temos que ter uma ciência transversal muito forte. Obrigado, professora. Eu passaria então agora a palavra ao Dr. Adolfo Mesquita Nunes para um comentário final.
Eu não sei por onde é que é de começar, porque foram tantas as coisas que eu gostava de responder e também estou a ver mais ou menos a conversa que se passa no chat e então eu não responderia a muitas coisas, mas linkava para lá. O site que estou a consultar é o Our World in Data, que é aquele que eu, de facto, também utilizo muitas das vezes e vale muito a pena passar pelo capítulo sobre as desigualdades. A desigualdade global no mundo está a diminuir pela primeira vez na história da humanidade. Isto é, a desigualdade entre a pessoa mais rica do mundo e a mais pobre, pela primeira vez na história da humanidade, nos últimos 20 anos, tem vindo a diminuir. E há desigualdades que estão a aumentar a nível regional, é verdade. E aí há um relatório da ONU, que é o Human Development Report de 2019, que tem dados muito interessantes, porque mostra, por exemplo, que os níveis de desigualdade na Europa, que é onde nós achávamos que estavam a aumentar, estão mais ou menos estáveis. Aliás, provavelmente é das regiões mais iguais do mundo. Se compararmos o top 10 de rendimentos com os restantes, é aquela que tem menor percentagem. E há países que estão a aumentar a desigualdade brutalmente, é o caso dos Estados Unidos da América, mas países como a França, como Portugal, como a Alemanha, como a Islândia, como a Suíça, têm vindo ou a ter as suas desigualdades mais ou menos estáveis ou até a diminuir francamente. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitas desigualdades, claro que sim, mas do ponto de vista global as coisas estão melhor do que estavam. Eu também tenho visto, acho que vale a pena também ler as partes sobre a classe média, temos a maior classe média de sempre. Agora, que haja cada vez mais gente a sair da pobreza extrema não nos deve felicitar muito, não nos deve satisfazer muito. Satisfaz, como é evidente, mas depois de sair da pobreza extrema ainda está na pobreza, portanto tem que continuar o processo. Há também uma edição de novembro do ano passado, da Economist, precisamente sobre desigualdades, e o título é muito sugestivo, que é qualquer coisa como desigualdades, porque é que as coisas não são aquilo que parecem. O que não significa que não há desigualdades e que não há muita coisa. Há também um relatório da Oxfam, que foi falado aqui, que eu acho que é um relatório muito curioso, que é o tal dos 26 mais ricos. Como eu andei a estudar os temas das desigualdades, só um alerta relativamente a esse relatório. Esse relatório a forma como é da riqueza é do relatório da Credit Suisse, que olha para a riqueza líquida, o que significa que uma pessoa que ganha 700 euros é mais rica e vive numa casa arrendada, é mais rica que uma pessoa que ganha 2.500 euros, mas tem uma dívida de 70.000 euros ao banco. E, portanto, isso não significa que não haja desigualdades, mas esse relatório, pelo menos é o meu ponto de vista, tem essas deficiências. Agora, depois de ter respondido mais ou menos a isto, só o ponto que eu acho que era de facto importante, e pegando aquilo que eu ouvia antes da professora, porque eu estou muito de acordo com isso, que é, há uma tendência de, quando temos um enorme problema, de focarmos-nos na tentativa de evitar que ele possa voltar a acontecer. Ora, do ponto de vista daquilo que são catástrofes ou que são de problemas que podem colocar em causa as nossas estruturas sociais, os nossos sistemas de saúde ou os nossos sistemas de transporte, se fossem outras coisas, são muito variados. Se hoje estivéssemos a sofrer, espero que não, um terremoto nos termos de 1755, estaríamos hoje a ter este debate a dizer o que é preciso é focarmos todos e todo o nosso investimento ser para a área da engenharia civil, para impedir e para a área da investigação. Isto é, de facto, é preciso deixar alguma liberdade também ao setor académico e da investigação e da inovação para que ele se possa ir dedicando àquilo que o interessa, porque nós nunca sabemos qual é que é o desafio que o mundo nos vai trazer. Desta vez foi uma pandemia, mas pode ser um tsunami a seguir e temos também de estar preparados para isso. Eu ouvi o comentário de que eu sou otimista e é mesmo verdade, eu não me ofendo nada com isso, só dizer que eu queria só realçar a frase que eu disse há pouco, o mundo é um lugar horrível. Eu só digo que ele já foi, é menos horrível do que foi antes, mas tudo aquilo que vou identificando como coisas horríveis, eu muitas das vezes posso estar de acordo. O que acho é que temos feito um caminho que, apesar de tudo, se olharmos para cada pessoa por igual, a sensação de que há menos pessoas a morrer de fome do que nunca, menos pessoas em pobreza extrema, mais pessoas com esperança média de vida, menor mortalidade infantil, todo do ponto de vista da saúde, aquilo que se conseguiu no mundo inteiro foi extraordinário e acho que devíamos estar todos orgulhosos disso. Isto não tem a ver com modelos económicos, quer de esquerda ou de direita, porque eu acho que a globalização é um facto consumado para todos e, portanto, os países que se isolaram da globalização não têm uma boa história para contar, que é o caso da Coreia do Norte. E parabéns então, que ainda não tinha dado os parabéns, e obrigado pelo convite para estar aqui convosco e pela paciência que tiveram de me ouvir, porque eu não faço parte da vossa área de saber, e peço desculpa
meti alguma calinada onde não devia. Obrigado pelo seu comentário, Dr. Adolfo Mesquita Nunes. Uma das coisas boas destas sessões é exatamente nós não termos aqui só especialistas em saúde, temos aqui pessoas de outras áreas e é isso que enriquece o debate, porque senão também eu não percebia nada do que aqui seria dito. E para concluirmos, e até porque já passámos da hora, eu passo a palavra ao professor Adalberto para o comentário final, como tem vindo a ser habitual. Rapidamente, fundamentalmente, para agradecer e dizer que o Pedro tem toda a razão, que é sobretudo a vinda de pessoas que não são da tribo, que estão de fora da nossa tribo. Nós temos uma tribo que tem um linguajar muito específico e, portanto, nós temos um código de discurso que às vezes nos enredamos e nos fechamos no próprio. Foi muito bem-vindo. Claro que a Maria do Carmo Fonseca é da nossa tribo, nós não deixamos sair da nossa tribo, mas o Adolfo Mesquita Nunes é um olhar independente e inteligente e de fora da nossa tribo. 3 ou 4 notas finais, enfim, parafraseando, enfim, um comentador muito conhecido, que já não comenta há alguns anos. Sim, é verdade, Rogério, que a União Europeia foi buscar mobilizar mais fundos, mas é verdade o que a Maria do Carmo disse, que houve um exercício de rapa o tacho e que é bom que fique na ideia coletiva do mundo a necessidade de ampliar o investimento global, e aqui está um aspecto positivo, uma externalidade boa da globalização, que é mobilizar fundos para a ciência numa estratégia de médio e longo prazo. Isso é muito positivo. É verdade que a Europa, e acompanha a doutora Maria de Belém, a Europa mais uma vez titubeou, enfim, agora parece estar a rattraper le chemin, em relação àquilo que é a abordagem da crise económica que aí está, que vai ser muito mais devastadora do que foi a crise sanitária. E, portanto, nós estamos de facto a viver num mundo melhor. Eu já tenho memória para me lembrar do que era viver em Portugal antes de 74, o que eram os indicadores de saúde em 73, 74, 75. Todos nós, os mais velhos, temos memória disso. Nós estamos a viver um mundo muito melhor, isso é verdade. Mas não custa nada que, vivendo nós num mundo muito, muito melhor, sejamos um pouco peregrinos, não me levem a mal a expressão, peregrinos de uma ideia que é possível desenvolver o mundo num quadro de mais coesão e de mais solidariedade. Porque viver bem, mas viver pouquinho, não é viver com dignidade. E, portanto, nós vivemos muita gente que não passa fome, come o mínimo indispensável e tem o mínimo indispensável, mas não vive com dignidade. A Europa tem um grande caminho a fazer pela frente ainda, naturalmente que se formos para outras zonas do planeta, pior ainda, mas não esquecer que o investimento em saúde é um investimento, não é uma despesa, não esquecer que a economia pode ser posta de facto ao serviço das pessoas, e não há dúvida nenhuma que a saúde é tão importante como a dignidade humana, e é por isso que eu acredito que este choque, que não tem nada a ver com o tsunami, não tem nada a ver com o tremor de terra, porque infelizmente ou felizmente esses têm sempre um caráter limitado na geografia do planeta. Esta foi até hoje, nos tempos modernos, a crise que nós tivemos com maior impacto a nível global e por isso com as consequências que está a ter em termos económicos e sociais. Muito obrigado a todos, foi fantástico e parabéns à doutora Andreia. E parabéns pela qualidade dos nossos convidados, que de facto isto não para de melhorar de semana para semana, Dr. Pedro, portanto eu não sei onde é que vamos parar. Obrigadíssimo pelo seu comentário final. Pronto, hoje até ultrapassámos o tempo que tínhamos previsto. Eu quero agradecer a todos os que assistiram, participaram, e especialmente aos nossos oradores convidados, e também anunciar desde já que na próxima quinta-feira voltamos, estaremos aqui novamente às 9h30, e que já temos um tema, e o tema da próxima semana será Covid-19, que lições para o futuro do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, fazemos esta pergunta e, portanto, acho que vamos ter também aqui uma sessão bastante interessante. Portanto, desejo uma boa noite a todos e espero encontrá-los de novo na próxima quinta-feira. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Andreia. Boa noite. Uma vez mais. Adeus. Andreia. Boa noite. Parabéns. Boa noite.
Boa noite. Grata, querida. Felicidade, muitos anos De de vida, vida. hoje é dia de De festa, festa, cantam as nossas almas. A menina Andreia, uma salva de palmas. Adeus, Andreia. Adeus. Adeus, Andreia, parabéns. Adeus, até para a semana. Até para a semana. Olá, doutora Manuela. Olá, doutora Arcisete, está bom? Nunca mais falámos. Não, ficámos isoladas. Pois foi. Mas vai ser por pouco, em breve vamos nos ver. Vamos ficar todos bem. Vamos. Vamos. Boa noite a todos. Adeus, boa noite. Até à próxima. Até para a semana. Adeus, Andreia. Adeus. Está muito linda. Ai, obrigada. Olha, não me chegou a mandar a